Um bom dia, uma excelente sexta-feira para todos. Esse é o canal 70ª Semana e esse canal ele tem esse nome justamente por questão dos cumprimentos das profecias que estão registradas no livro de Daniel, no capítulo 9, no capítulo 12, também no Apocalipse e assim por diante, né? E eu quero agradecer e deixar o meu abraço e minhas boas-vindas a todos os que se inscreveram no canal. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou trazer aqui para vocês uma informação, e essa informação ela diz respeito ao local do nascimento do nosso Salvador Yahushua. E muitos canais e a própria mídia, durante muito tempo, escondeu essa verdade e tenta continuar a esconder. Porém, as profecias relacionadas às novidades da promessa, que estão ligadas a Atos 29, elas não deixam que essa verdade permaneça ocultada. E, como nós já mencionamos e já transmitimos a informação, o Brasil, ele é de fato a terra que emana leite e mel. Ele é a terra que foi dada como herança ao povo hebreu, os descendentes de Abraão, né? Então, nós vemos que não é apenas o Brasil, mas todo o território das Américas. Isso inclui Venezuela, Chile, Bolívia, Peru, porque, na verdade, toda essa extensão das Américas, ela trata-se de um único lugar, e esse lugar é chamado Brasil, entendeu? A troca de nomes foi uma tática dos anjos caídos da cidade de Atlântida para ocultar a história e a identidade de um povo e também de um lugar. E isso vem sendo praticado até os dias de hoje. Como nós sabemos, temos diversos livros que comprovam que o Brasil ele é a Jerusalém da Bíblia, é a Jerusalém mencionada na própria Bíblia. E por conta dessa verdade, nós iremos dar continuidade aqui numa série de vídeos trazendo informações sobre cidades brasileiras e que estão com as informações documentadas dentro de livros, né? Porque é necessário usar os livros para que essa verdade seja transmitida, que essa verdade seja levada, além da Bíblia e dos apócrifos, os livros de história, como eu vou usar hoje, né? Para poder mostrar para vocês a localização que muita gente vai ficar surpresa, muita gente vai ficar maravilhada com essa informação a respeito do local do nascimento do nosso Salvador Yahushua. E como você sabe, existe um ditado no mundo, né, aonde todos dizem de forma subliminar, jogando a verdade, existem muito disso, né, as pessoas jogarem a verdade de forma subliminar. E muitos dizem o seguinte, o tal ditado, que Deus é brasileiro, né? E essa informação, ela não é mentira, ela é uma realidade, entendeu? E essa informação, ela vai ser comprovada agora aqui dentro da Bíblia, onde eu vou trazer detalhes aqui explicando, né? Dentro da passagem a respeito do nascimento do nosso Salvador e também mostrando dentro de um livro de história que vai deixar vocês maravilhados, comprovando essa informação, entendeu? E fazendo a ligação com nomes, fazendo a ligação com localizações, aonde vocês vão observar que durante muitos séculos essa verdade ela foi escondida, mas que graças ao nosso Salvador Yahushua, hoje ela está sendo maravilhosamente revelada e transmitida a todas as nações do mundo. Como o próprio Criador disse na palavra dele, eu falarei ao mundo todo, né, as multidões, entendeu? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nessas informações, são detalhes que fazem toda a diferença e que vocês, por sinal, irão ficar maravilhados com tudo isso que vai ser falado aqui, tá? Eu vou usar aqui novamente a Bíblia, né, um exemplar de uma das Bíblias que eu tenho,
que é essa daqui, a Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia, ela é uma versão francesa que foi traduzida para o português. E aqui dentro dessa Bíblia contém palavras que nos conduzem e nos levam a informações reveladoras. Entendeu? Então eu quero trazer aqui para vocês, aqui eu vou fazer a leitura de um trecho aqui dentro do Evangelho de Lucas, né, do livro de Lucas, que trata desse assunto. E logo em seguida nós iremos entrar dentro do livro Terra do Brasil, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, um livro muito antigo, que são as maravilhas. Inclusive, o livro de Enoque, ele fala que no final dos tempos, essa informação seria levada, seria divulgada e transmitida, e que esses livros seriam dados àqueles que estariam conduzindo essas informações e levando a promessa do nosso Salvador, que se chama Yahushua. Entendeu? Então eu vou ler aqui para você um trecho aqui, ó, que vai deixar vocês, né, maravilhados com essa informação, assim como eu estou maravilhado, e é um prazer muito grande trazer essa informação, porque a coisa mais gostosa que tem é você receber algo maravilhoso e compartilhar, né, com os demais essas informações maravilhosas. Então, eu vou ler aqui um trecho para vocês. Olha só que coisa interessante. No capítulo 1 de Lucas, no verso 26, né, debaixo do subtópico, a anunciação. Olha só, né, que coisa interessante. Na Bíblia que você tem, talvez não tenha esse subtópico, porque são versões traduzida, corrigida, né, atualizada, e isso daí causa mudança em palavras, né? E isso já vem sendo feito para ocultar a verdadeira história a respeito do nosso Salvador e do povo hebreu e também do Brasil. Aqui diz o seguinte: no 6º mês, olha só, no 6º mês, o anjo Gabriel, aqui está falando anjo, mas na verdade Gabriel, ele é um arcanjo, é uma casta angelical que é de alta patente, uma das principais, e que também, né, tinha acesso ao trono de Yahweh no Monte Sião, né? O Monte Sião, ele faz uma extensão entre o paraíso terreal, né, e ele está também ocultado pelo tecido da realidade, que é uma membrana que separa o mundo físico do mundo espiritual, mas o Monte Sião, ele faz uma extensão com o paraíso terreal, porque o próprio Lúcifer, o próprio Samael, quando foi colocado sob o topo do Monte Sião, ele observou toda a vastidão, olha só a palavra, vastidão de Jerusalém. Entendeu? Então eu vou trazer aqui essa informação para vocês. No 6º mês, o anjo Gabriel, o arcanjo Gabriel, foi enviado por Yahweh a uma cidade da Galileia. Vamos dar uma pausa aqui. Olha, uma cidade da Galileia chamada Nazaré, tá? Chamada Nazaré. Vamos dar uma pausa aqui que eu quero falar uma coisa para vocês. Muita gente pensa que essa cidade, quando se trata de Galileia, né? Todo mundo pensa que a Galileia é aquele lugar que tem o nome Mar da Galileia, não é isso? Né? Entre aspas, né? Mar da Galileia. Mas existe uma diferença muito grande entre um lago e entre um mar. Você sabe que o lago, ele tem uma diferença muito grande também em comparação com um rio. Não é verdade? Então veja bem o que eu vou falar para vocês. A própria Bíblia, você pode examinar, né, em diversos livros, em diversas passagens, que não estou aqui com elas aqui anotadas, mas eu posso estar passando para vocês. Ela chama o Oceano Atlântico de Galileia das Nações, de Grande Mar, e chama ele também de Galileia das Nações. Por que ele é chamado de Galileia das Nações? Por quê? Porque as tribos de Israel, elas vieram para as Américas. Entendeu? E também aqui nas Américas existiam outros povos que habitavam aqui antes da chegada das tribos. Principalmente as tribos de Judá e Benjamim. Entendeu? Então, junto com os índios, junto com as 10 tribos que já habitavam aqui as Américas,
Quando as tribos de Judá e Benjamim foi trazida nos navios negreiros, existia outras nações já há muito aqui estabelecida. Entendeu? E isso ocorreu também na época de Moisés, porque você sabe que Josué conduziu o povo à entrada na terra de Canaã. Então a Bíblia traz esse relato e ela chama a Galileia de Grande Mar, né, e Galileia das Nações. E isso deixa claro que não trata-se de um lago de água doce. Entendeu? Não trata de um lago, mas de um local, um grande mar, aonde pode-se observar que várias nações, várias regiões... Eu vou citar para vocês aqui um exemplo de nações que viveram aqui nas Américas, que você talvez não saiba. O Brasil, ele é o palco, ele foi o palco e ainda continua sendo até hoje palco de nações romanas. Você vê que as leis brasileiras, elas são... a origem delas vem do Império Romano. A gente até aprendeu na escola os números romanos, não é isso? As leis do Brasil também estão baseadas dentro das leis romanas. Aqui no Brasil existiu diversas colônias romanas espalhadas por toda a extensão do Brasil. Isso é uma verdade que também foi ocultada e que nós temos as informações dentro de um documento chamado... É um documento que está dentro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. É um manuscrito, e esse manuscrito, 512, o nome dele, 512, esse manuscrito ele traz a informação reveladora de que aqui no Brasil existiu diversas colônias romanas. Por isso você vai ver em algumas cidades, na arquitetura de algumas cidades, colunas, construções que trazem à memória o Império Romano, entendeu? E muitas delas foram destruídas à ordem do rei Dom Manuel, quando ele recebeu a informação de que aqui no Brasil existia colônias romanas. E ele mandou destruir os vestígios à marretada, para que se apagasse os bustos de imperadores que foram encontrados aqui no Brasil em diversas partes, né? E essa história é uma história apresentada dentro desse documento, que é o manuscrito 512, que está arquivado dentro da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Entendeu? Então, quando nós vemos aqui Galileia das Nações, é por conta disso. Porque povos como os fenícios, os romanos, os filisteus, né, e diversos outros povos habitaram as terras brasileiras. A terra de Canaã estava na mão de outras nações, de outros povos, jebuseus, ferezeus, perezeus, cananeus e assim por diante. E aí você consegue entender o porquê que, na época de Moisés, o povo hebreu foi conduzido, logo após a morte dele, foi conduzido por Josué, e Josué conduziu esse povo, Josué e Calebe, a entrar aqui na terra de Canaã e tomar posse dessas terras. Entendeu? Por isso diz a Bíblia Galileia das Nações. E não tem nada a ver com um lago, entendeu? Então vamos continuar aqui a leitura. Galileia, chamada Nazaré. Chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi. Deixa eu explicar uma coisa para vocês, um segredo, que também está contido aqui dentro, não está contido dentro da Bíblia, porque a Bíblia ela foi manipulada em partes, né? Eles fizeram modificações, trocaram geografia, trocaram nomes, justamente para ocultar a verdadeira identidade do povo hebreu e também da terra de Canaã, que é o Brasil. Entendeu? E quando trata-se de Maria, naquela época, uma mulher solteira que estivesse grávida significava dizer que ela havia tido relações com outro homem que não fosse seu marido. E, aliás, ela não tinha marido, ela era solteira. Entendeu? E, além disso, ou ela adulterou, ou ela cometeu adultério, ou ela cometeu fornicação. Né? Porque ela apareceu grávida, mas nós sabemos que a gravidez de Maria, ela veio de quem? Da atuação do próprio Espírito, do próprio Salvador, Yahu, né? Para que ele se materializasse em corpo humano e viesse a esse mundo.
Entendeu? Então, esse aviso também foi dado pelo próprio arcanjo Gabriel a José, para que José ele cuidasse dela e protegesse ela. Maria não era esposa de José. Maria era muito nova e José ele já era um homem de idade, um homem velho que já tinha outros filhos. Os próprios apócrifos confirmam essa história. Entendeu? Então José ele passou a cuidar dela para que ninguém fizesse mal a ela. Entendeu? Como se fosse uma filha adotiva. Essa é a grande realidade. Entendeu? Ela nunca foi esposa de José. Então aqui diz o seguinte, continuando aqui na leitura. Ele era da casa de Davi. O nome da virgem era Maria. Olha aí, ó, o nome da virgem. Presta atenção num detalhe. O nome da virgem era o quê? Maria. O nome da virgem. Ela não era casada, ela era solteira. E como que diz que José era marido dela? É falta de raciocínio. Por isso que o discernimento e o entendimento faz toda a diferença, né? Então aqui, continuando essa leitura, entrando onde ela estava, disse-lhe o arcanjo, né? Alegra-te, cheia da graça. Olha lá, cheia da graça. O Senhor é contigo, quer dizer, o Criador, o Salvador, né? O Criador Yahweh é contigo. Ela ficou intrigada com essa palavra e pôs-se a pensar em qual seria o significado dessa saudação, né? Então vamos pular aqui esse trecho aqui, porque aqui é uma história que vai estender um pouco mais e eu não vou conseguir fazer esse vídeo dentro de 30 minutos, porque como é um vídeo gravado, eu não estou fazendo live ao vivo, né? Porque precisa ter 1000 inscritos nesse canal e esse canal ainda não tem 1000 inscritos, então eu preciso fazer um vídeo de 30 minutos para poder fazer o upload, né? Para que ele possa entrar aí no canal. Então, se for necessário, nós iremos fazer uma segunda, terceira parte desse vídeo, tá? Aqui diz o seguinte, ó. Naqueles dias, Maria pôs-se a caminho para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade de Judá. Vamos dar uma pausa aqui que eu quero mostrar uma coisa para vocês. Naqueles dias, Maria dirigiu-se para uma das cidades de Judá. Por que ela dirigiu-se para esse local chamado Cidade de Judá? Porque esse local, o qual Maria foi, era um local que pertencia a uma das tribos, a tribo de Judá. E nós sabemos que todas as 12 tribos vieram para as Américas. Então, se é aqui nas Américas, não pode ser no Oriente, é o suposto Oriente, né? Onde hoje existe aquele estado que foi fundado em 1948. Gente, é só uma questão de raciocínio. É só uma questão de raciocínio. Se você pegar a Bíblia, você vai ver que as 12 tribos, em cumprimento de Deuteronômio 28, todos eles vieram para uma terra distante e foram vendidos como escravos e escravas nessa terra. E essa terra só pode ser o Brasil, não pode ser outro lugar. Por isso eu digo para você, e nós afirmamos dentro da própria história, com livros, né, com documentos, que o Brasil é Jerusalém. Entendeu? Vamos continuar aqui, ó, a leitura, né? Então, ela se dirigiu para uma das cidades de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel, né? Ora, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança lhe estremeceu no ventre e Isabel ficou repleta do Espírito do Altíssimo. Quer dizer, ela estava grávida, Isabel também estava grávida, assim como Maria, e ela teve essa confirmação, né? Porque o próprio filho chegou a estremecer no ventre quando ela recebeu a saudação de Maria, a presença de Maria. E isso ocorreu em Belém. Nós já vamos entrar aí nesse detalhe, tá? Com um grande grito, exclamou: Bendita tu és entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Donde vem que a mãe do meu Senhor, olha só, né? Olha como ela sabia que Yahushua era o Salvador, né? Visite. De onde vem, né? A mãe do meu Salvador que me visite. Pois quando a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria no meu ventre. Feliz é aquela que creu, pois o que lhe foi dito da parte de Yahweh, né? Quer dizer, através do anjo Gabriel, será cumprido. Entendeu?
Entrando aqui, dando continuidade e entrando aqui na outra parte, nós já temos aqui 20 minutos de vídeo, né? Pelo jeito eu vou ter que fazer um segundo, porque acho que não vai dar tempo, né? Veja bem, nascimento de Yahushua e visita olha só como que o sistema muda as coisas. Muda palavras e dá a entender, né, outras coisas. Visita de pastores, entendeu? Veja bem, naqueles dias apareceu um édito de César Augusto, ordenando o recenseamento de todo o mundo habitado. Olha só o que a Bíblia apresenta aqui. César Augusto, que na época era imperador romano, ele decretou o recenseamento, né, de todo o mundo habitado. Todo o mundo habitado. Então, o Império Romano, naquela época, ele era potência mundial. Ele dominava o mundo todo, não só o Brasil, como a Europa. Entendeu? Por isso, mais uma confirmação de que colônias romanas foram estabelecidas aonde? Aqui no Brasil. Entendeu? E César Augusto fez esse decreto, né, de recenseamento. Vamos continuar aqui, ó, a leitura para vocês poderem entender. E todos iam se alistar, cada um na própria cidade. Cada um na própria cidade. Existia diversas cidades nessa extensão, então todos vinham para cá, né, para poder fazer esse recenseamento, cada um com destino à sua cidade. Também José subiu de Nazaré, na Galileia, para a Judéia, cidade de Davi, chamada Belém. Vamos dar uma pausa aqui, que dentro dessa informação tem bomba. Dentro dessa informação tem algo maravilhoso para mostrar para vocês. Primeira coisa, José subiu à cidade de Nazaré, na Galileia. Nós já sabemos que a Galileia é o Oceano Atlântico e é chamado de Galileia das Nações, né? Nazaré, né? Ele subiu da cidade de Nazaré, onde ele estava, onde ele vivia, e veio para Galileia, para a Judéia, a cidade de Davi chamada Belém. Cidade de Davi também é chamada de Jerusalém. A Jerusalém da Bíblia, ela é chamada dentro da própria Bíblia de cidade de Davi. Então, Belém também estava dentro do perímetro de Jerusalém. Mais uma confirmação provando que o Brasil, ele é a Jerusalém da Bíblia, entendeu? Nós vemos aqui que José se dirigiu à Judéia. Olha só, a cidade de Davi chamada Belém. E a Judéia, ela é uma região montanhosa. A Judéia é uma região de montes. Entendeu? Como nós sabemos que o Brasil é assim, né? Então, veja bem. E esse local era chamada Belém. Belém. Para se inscrever com Maria, né? Que estava grávida tal, e fazer todo aquele recenseamento. Entendeu? Então você veja que aqui mencionou Nazaré, que aqui mencionou Belém, que aqui mencionou Judéia, que aqui mencionou Galileia e cidade de Davi. Cidade de Davi. Então, por isso que nós dizemos aqui e confirmamos que Jerusalém, ela é todo o Brasil. Jerusalém é todo o Brasil. Existem outros perímetros e tudo, mas está dentro do território de Jerusalém. É incontestável essa verdade. A própria Bíblia confirma e afirma isso. Entendeu? Porque a própria Bíblia chama aqui Belém de cidade de Davi. E quando ela chama Belém de cidade de Davi, ela está confirmando que Belém também está dentro de Jerusalém. Entendeu? Olha que maravilha, que revelação dentro dessas informações. Por isso que eu disse para vocês que os detalhes fazem toda a diferença. Vocês estão conseguindo compreender? Então, o que nós iremos fazer agora? Nós já sabemos que a Galileia é aqui no Brasil, né? O Oceano Atlântico. Nós já sabemos que as cidades as quais foram mencionadas aqui na Bíblia são cidades brasileiras, são cidades que estão aqui nas Américas. Por exemplo, nós lembramos agora que foi mencionado aqui a cidade de Judá, uma das cidades de Judá. Apenas uma, Belém, ela é uma das cidades de Judá.
E Judá é uma das tribos de Israel que veio para as Américas. Olha que maravilha, entendeu? Desmascarando toda a informação errônea, mentirosa e enganosa que foi passada pelas instituições de ensino, dizendo que aquele falso lugar é a terra que emana leite e mel e que é a Terra Santa. Isso é a maior mentira que contaram dentro de toda a história, foi essa história de que aquele lugar que foi fundado em 1948, ele é o verdadeiro lugar. Ele não é. A própria Bíblia e os livros de história confirmam a informação de que a Galileia das Nações, ela está localizada aqui no Brasil. E agora a Bíblia confirma, porque Belém, aqui ó, dentro da Escritura, Belém, ela também é chamada de cidade de Davi, comprovando que todo esse território brasileiro aqui, né, inclusive Belém, Pará, e Piauí, e todos os territórios ali em volta, todas essas cidades que hoje existem com nomes trocados, todas elas estão dentro do território, do perímetro de Jerusalém. Entendeu? E no próximo vídeo, nós iremos dar continuidade dentro dessa história maravilhosa, dentro da Bíblia, e agora eu vou provar para você dentro desse livro aqui, ó. Deixa eu colocar ele desse lado que fica melhor. Vocês estão vendo esse livro aqui, ó? Terras do Brasil. Terra do Brasil. Esse livro, ele é um livro antigo. Esse livro aqui, ele é de Domingos Laurito e Nelson Silveira. Entendeu? São os escritores desse livro. Livro de história, não tem nada com religião. E esse livro aqui, ele é tão antigo que ele tá com as páginas amareladas. Entendeu? Ele é do ano de edição desse livro, 1942. Eu vou tentar colocar mais próximo aqui, ó, para que vocês possam ver aqui, onde está o meu dedo aqui, ó. 1942, ó. Tá vendo, ó? 1942. Agora, na segunda parte desse vídeo, que eu irei dar continuidade, eu irei mostrar para você, entrando dentro dessas questões, e aqui vai ser revelado detalhes sobre esse lugar aqui, ó. Olha só. Vocês estão conseguindo ver? Vocês estão conseguindo enxergar aqui, ó? Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Vocês vão ficar de queixos caídos, vocês vão ficar surpresos com a informação contida dentro desse livro aqui, ó. Relacionado, ligadíssimo a essa história do nascimento do nosso Salvador Yahushua, entendeu? Da localização e também a distância, tá? Nós vamos aqui falar sobre a distância percorrida, porque a Bíblia diz que Maria, quando ela saiu de Nazaré, ela saiu montada num jumento, não é isso? E José foi ali puxando o jumentinho, né? Até Belém. Sites, aí, diversos sites que tem no Google, eles dizem que a distância percorrida por José e Maria de uma cidade a outra foi de 120, eu já vi isso, 120, 150 quilômetros, entendeu? E isso também é uma grande mentira. Por que que eu falo para vocês que isso é uma mentira? Vocês que são mulheres, que estão assistindo esse vídeo, vocês vão entender muito bem o que eu vou falar, principalmente você que é mãe. Uma mulher grávida, prestes a dar à luz, ela ia fazer uma viagem de vários dias em cima de um jumento numa distância de 150 quilômetros? Porque nós sabemos que quando Maria chegou em Belém, Maria já imediatamente deu à luz. Então, quando ela saiu de Nazaré, ela já estava muito próximo de gerar o filho, de dar à luz. E como que uma grávida pode montar um jumento e caminhar, né, e viajar em cima dele por 150... E, gente, isso não tem o mínimo sentido. É uma questão simplesmente de raciocínio. Então, essa informação aí passada é uma mentira, entendeu? Ela não caminhou esse percurso. E quando você pega a cidade de Nazaré, que existe até hoje, e também a cidade de Belém, e ela está localizada no estado do Rio Grande do Norte, entendeu? No interior aí do Brasil, no Nordeste, eu vou mostrar algo revelador para vocês. Que a distância de Nazaré até Belém, a pé, é de 1h17. E aí você consegue entender de uma forma muito lógica que esse foi o local
e que essa também foi a viagem a qual uma mulher grávida aguentaria a caminhar, cerca de 6 quilômetros, 6, 7 quilômetros apenas, de Nazaré, o bairro chamado Nazaré, a Belém, que é a capital, entendeu? Que também fazia e faz até hoje parte de Jerusalém. Vamos terminar esse vídeo aqui e vamos dar continuidade no segundo vídeo que será feito logo mais, tá bom? Obrigado aí a todos vocês e até mais.